Bom, hoje nós vamos falar sobre concordância que eu passei para vocês semana passada, né? Acho que foi na quinta-feira. Bom, vou tratar hoje de alguns casos da concordância verbal. Como regra geral, né? Como regra, o verbo ele tem por obrigação concordar com o sujeito a qual ele se refere, tá? Se o sujeito estiver no singular, o verbo deverá estar no singular. Porém, existem os casos especiais, e é justamente esses casos que nós vamos ver. Se der tempo de passar todos, passo todos, mas se não der, não tem problema. Primeira situação é quando você tem expressões partitivas, como, por exemplo, um grupo de, a maioria, a maior parte, tá? E essa palavra vem acompanhada de um nome, ou seja, ela vier determinada, vier com algum determinante, tá? Você pode fazer dois tipos de concordâncias, tá? Uma, você vai concordar com a parte, a expressão partitiva, que indica parte de um conjunto, tá? Ou você vai concordar com o elemento que estiver mais próximo dele, ou seja, vai concordar com o determinante. Por exemplo, aqui temos um grupo de alunos preferem teatro a cinema. Agora, só presta atenção num detalhe, gente. Nós temos situações, nesses casos especiais, em que você pode ou deixar no singular ou levar para o plural. Sendo que, se a gente tem lá a regra, o ideal para vocês que vão produzir textos, né, para concursos, para vestibulares que vocês vão fazer, procurem seguir a regra geral, tá bom? E você tem a concordância lógica, tá? Que é aquela que é a correta, a adequada, e você tem a concordância atrativa, que nesse caso aqui, por exemplo, tá? O mais adequado seria, já que você está se referindo ao grupo, tá? O verbo deveria ficar no singular, porque é expressão partitiva, tá? Grupo D. Agora, quando você determina esse grupo, você também pode jogar para o plural. O que você tem que observar é o seguinte: se você deixa o verbo no singular, você está se referindo à expressão partitiva. Por exemplo, o grupo D. Então, eu estou me referindo ao grupo. Se eu coloco no plural, eu estou fazendo a concordância atrativa. Então, você vai se referir a alunos. Correto? Claro até aí? Sim ou não? Pode responder. Sim. Ai, que bom. Tem gente viva. A nossa segunda hipótese, tá? É com as expressões cerca de, mais de, que vai seguir a mesma regra do outro também, tá? Que indica quantidade aproximada, a concordância vai ser com o numeral. Por exemplo, aí tem um exemplo aí de cerca de 5 milhões. Então, eu vou concordar com o numeral, que é o quê? 50, né? 50 passou de 1, então o verbo vai para o plural. Correto? Porque está concordando com o numeral 50 milhões. Certo? Certo, gente? Certo. Ai, que bom ouvir outra voz. Ficaram felizes, estou ouvindo vozes. Agora, um aqui que sempre cai em prova, gente, é quando você tem o sujeito, aquele sujeito que ele é só usado no plural. Tá? Por exemplo, Estados Unidos. Tá? É uma palavra, é um substantivo próprio, que ele é só usado no plural. Você não fala Estados Unidos, fala. Fala. Eu vou para o Estados Unidos? Não. Você vai para o Estados Unidos? Eu vou ir final do ano que vem. Mas para o Estados Unidos? Hein? Você vai para onde? Fala. Gente, pode falar, abre o microfone. Você vai para os Estados
Estão ouvindo? Gente, está ouvindo? Vamos lá, gente. Responde a professora. Ela só está fazendo uma pergunta simples. Estados Unidos ou Estados Unidos? Unido. Unidos. O nome é Estados Unidos ou Estados Unidos? Unidos. Estados Unidos. É singular ou plural? Unidos. Plural. 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 Próprio, que você só usa no plural. Então, quando ocorre de você utilizar um sujeito que ele só utiliza no plural, ele só se escreve no plural, tá? Você tem duas formas de concordância. Primeira, tá? Se ele não vier com determinante nenhum, ou seja, o artigo, por exemplo, os Estados Unidos, se ele não vier, tá? O verbo fica no singular. Então, Estados Unidos é um país bom de se morar. Eu botei o verbo por quê? Porque, no caso, eu não usei nenhum determinante junto ao nome, correto? Agora, se eu utilizar qualquer determinante, principalmente o artigo, tá? Aí é obrigatório concordar com esse determinante. Por exemplo, os Estados Unidos são países bons, país bom de se morar. Por quê? Porque, no caso, está concordando lá com o determinante. Tá bom? As maravilhas dos Estados Unidos são bons para os olhos. Aí, nesse caso, se vier determinante, vai para o plural. O verbo vai para o plural. Correto? Sim. Correto? Gente, procura responder, sabe por quê? Porque eu não sei se vocês estão falando, meu computador está funcionando toda hora. Correto. Ah, então tá ótimo. Então, se não vier determinante, o verbo fica no... Plural. Se não vier determinante, o verbo fica no... Plural. Singular. Se não vier nenhum determinante acompanhando esse nome, o verbo fica no singular. Porque Quando vem qualquer determinante, por exemplo, o artigo, os, aí o verbo vai para o plural. Dúvidas até aí? não. Não, né? Agora, em questão de obras, tá? Obras literárias, por exemplo, obras em si, vai seguir a mesma regra, tá? Só que eu dou um conselho, conforme alguns gramáticos aceitam as duas regras. Se vier com determinante, o verbo acompanha esse determinante. Se não vier com um determinante, o verbo fica no singular. Mas optam por botar no singular nesse caso. Por quê? Porque, por exemplo, o exemplo que tem aí, tá? Segundo Sarney, os sertões definem a nacionalidade do Brasil, tá? O ideal seria no singular aí, por quê? Porque quando você, mesmo que tenha o artigo, não tem o artigo os, tá? Então seguiria a regra de Estados Unidos. Porém, o que dá a entender? Quando se você bota o verbo no plural aqui, dá a entender que são vários sertões. E aqui é apenas o nome de uma obra, tá bom? Ele não está falando de vários sertões. Aqui é o nome da obra que se chama Os Sertões. Então, o verbo no singular. Correto? Certo? Então, vamos para a próxima. A quarta. Pronome relativo. Esse aqui também, gente. Isso aqui usa demais da conta, tá? Nós temos os pronomes relativos que e se. Primeiro, vocês precisam lembrar do que é um pronome relativo. É aquele pronome que substitui um nome que já foi mencionado anteriormente, tá? A fruta que comi é gostosa, é saborosa. Esse que aí está substituindo quem é saborosa? A fruta, que já tinha sido mencionada anteriormente, ok? Certo? Certo. Os pronomes relativos, o pronome relativo, que, ele se refere a pessoas ou coisas. Agora, o quem, você só utiliza para pessoas, ok? E a questão é como fazer a concordância deles.
Então, quando eu tenho o pronome relativo que, e ele funciona como sujeito da oração, tá? Você tem que observar. O verbo ele vai concordar. Eu estou no quarto, né? O verbo ele irá concordar com o antecedente do pronome, tá? Por exemplo, deixa eu botar aqui. Fui eu que preparei. Eu preparei. Então, o pronome aqui, o sujeito, tá? Está na primeira pessoa, o verbo vai estar também na primeira pessoa. Eu preparei, tu preparaste, ele preparou, né? Nós preparamos, eles prepararam. Correto? Então, quando você utiliza o pronome relativo que, tá? Pronome relativo que, ele vai concordar com o antecedente. O que é antecedente? É o que vem antes, tá? Então, aqui eu tenho o pronome que, não tenho? Estão enxergando aí o que? Eu tenho o pronome que. Esse pronome, ele vai concordar, o verbo vai concordar com quem vier antes dele. Quem é que vem antes? O eu. O eu. Tá bom? Então, eu, primeira pessoa do singular, portanto, o verbo tem que concordar com essa pessoa. Fui eu que preparei a festa. Quem preparou a festa? Eu. Eu. Então, esse pronome aqui, ele tem função de sujeito. Ele está funcionando como sujeito da ação de preparar. Portanto, ele vai ter que concordar com o antecedente. É quem está vindo antes dele. Quem está vindo antes dele é o eu. Então, ele vai ter que concordar com o eu. Clara, tem? Fátima, posso te fazer uma pergunta? Pode. No caso, fui eu que preparei a festa. Estaria errado se eu falasse fui eu quem preparou a festa? Não. A gente vai até entrar nessa fase depois. Então tá, desculpa. Não, mas é a coisa, porque o quem, tá? O quem você pode utilizar as duas formas. Só que aí eu vou mudar a conjugação do verbo, né? Aí vai mudar, tá? Obrigado. Porque tem que ter esse cuidado. A pergunta do Marcos, gente, é interessante. Porque você tem que saber quando você vai usar o que ou o quem. O que eu uso tanto para coisas como para pessoas. Agora, o quem é só para pessoa. Tá bom? E ele tem a regra de pode estar das duas. Agora, o que não. O que com exceções, que nós vamos ver agora. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Cadê onde que eu estou aqui? Agora, como toda regra tem exceção, não iria acontecer mesmo, não ia ser diferente aqui. Quando eu tenho esse que, ele funciona como predicativo do sujeito. O que é predicativo? É aquela qualidade, né? Aquele atributo que você aplica ao sujeito. Tá? Por exemplo, ela é bela. Esse é bela é um predicado nominal e bela vai ser o predicativo do sujeito. Tá? Então, quando ele funciona como... Aliás, quando ele acompanha o predicativo do sujeito, aí, quando antecede o pronome, atua como predicativo do sujeito. O verbo poderá concordar com o sujeito ou ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, eu sou um ser que pensa autonomamente. Nesse caso aqui, eu tenho aqui, concorda com a terceira pessoa do singular. Eu sou um ser que pensa. Eu sou um ser que penso autonomamente. Nesse caso aqui, ele está concordando com o sujeito. Ok? Mas isso... Eita, gostei. Isso quando o antecedente do pronome atua como predicativo do sujeito. Aí como é que eu vou saber isso, professora? Eu tenho aqui, olha, eu, sujeito, correto? Certo? Eu, sujeito. Sou um ser que pensa, predicado. Então, aqui eu tenho o verbo ser, né? Eu tenho o verbo ser, e o verbo ser, ele vai ser verbo de ligação, então, automaticamente,
o outro vai ser predicativo do sujeito. Então, esse que aqui, ele está com função de predicativo, tá? Aí, nesse caso, ele pode tanto concordar com a terceira pessoa do singular, ou pode concordar com o sujeito. Isso se for predicativo, correto? Tá? Agora vamos ver a outra exceção. Com pronomes demonstrativos, tá? Os pronomes demonstrativos. Nos casos em que o antecedente do pronome é um pronome demonstrativo, lembrando, eu tenho que, tá? Eu tenho, antes que eu explique. Eu tenho que, tá? E antes desse que, vem um pronome demonstrativo, ou seja, aqui, tá? Onde tem esses 3 pontinhos, tem, 3 não, vou tentar 4. Antes desse, depois desses 3 pontinhos, é antes do que, não é antes do que? É ou não é? É. É. Então, eu tenho que, antes dele, vem um pronome demonstrativo, aquele, aquela, isto, certo? Aí, o que acontece, tá? A oração fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Por exemplo, aquele que estuda passa de ano. Olha aqui o que. Eu tenho o que aqui. Antes desse que, eu tenho o pronome demonstrativo aquele. Eita, ficou feio para mostrar isso. Tá? Eu tenho o pronome demonstrativo aquele. Tá? Então, nesse caso, eu posso tanto colocar o verbo no singular quanto colocá-lo no plural. Aqueles que estudam passam de ano. Esse que aqui, tá? Ele tá com função de aqueles. Tá? Então, eu posso concordar tanto no singular quanto no plural. Correto? Correto? Então, eu usei lá o pronome demonstrativo que. Tá? E antes desse pronome, eu coloquei um pronome demonstrativo. Pronome relativo que. Mas antes desse pronome, eu coloquei um pronome demonstrativo. Então, eu tanto posso concordar no singular quanto no plural. Correto? Se não, talvez, quem sabe, pode prosseguir? Pode. Agora, pronome relativo quem, Marcos? Pronome relativo quem? Primeira coisa que vocês precisam lembrar aí é o quê? Que o pronome relativo quem, ele se refere a pessoas, tá? A quem você se refere. Tá. Então, o verbo aí primeiro, pronome relativo quem? Quando ele está funcionando como sujeito. Porque uma das coisas que vocês já sabem é que, em se tratando de coesão textual, a gente utiliza os termos coesivos, né? Ou seja, para você evitar a repetição da mesma palavra, você o substitui por um pronome. Então, para você não ter que repetir assim, a fruta é gostosa, eu comi a fruta, você faz o seguinte, você une as orações, tá? E interligas, elas são interligadas através do pronome relativo. A fruta que comi é saborosa, tá? Esse que aí está substituindo a palavra fruta que já foi mencionada. A mesma coisa acontece com quem. Correto? Agora vamos ver aqui o que acontece. Quando você tem um pronome relativo, quem, tá? Aqui é já o quem. E ele tem a função de sujeito, ele funciona como sujeito, ou seja, o ser do qual você fala alguma coisa, você declara algo, o verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com o termo anterior ao pronome. Então, você tem 2 condições aí. Ou deixa o verbo na terceira pessoa do singular. Aí, lembrando, tá? Se o verbo for ficar na terceira pessoa, tem que ser do singular. Correto? Ou você vai concordar com o termo que está antes desse pronome. Fui eu quem ajudou, tá? Então,
Então, nesse caso aqui, olha, o verbo está na terceira pessoa do singular, não é isso? Eu ajudei, tu ajudaste, ele ajudou. Então, nesse caso aqui, o verbo está na terceira pessoa do singular. Como eu posso também dizer, fui eu quem ajudei Maria. Aí, nesse caso aqui, o verbo estará concordando com o termo que está antes do pronome. Que no caso seria eu ajudei. Certo? Certo, gente? Sim. 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 Então, você pode tanto falar fui eu quem ajudou, ou fui eu quem ajudei. Você não pode fazer isso lá no com o que, mas com o quem você pode. Agora, orientamos sempre pela regra, porque a regra você pode utilizar? Sim, tá? Mas vamos botar desta forma, que ficaria mais adequada. Mostra um notar mais nobre. Foste tu quem ajudou, foste tu quem ajudaste Maria. Quando eu boto ajudou, eu estou seguindo essa regra aqui, ó. O verbo na terceira pessoa do singular. Tá? Quando eu boto ajudaste, eu estou concordando aqui com o antecedente, que é segunda pessoa. Correto? Então, foste tu quem ajudou, foste tu quem ajudaste. E se eu colocasse assim, olha, vamos ver se vocês estão prestando atenção. Porque são os mais, gente, que caem de fundo, tá? Se eu colocasse assim, olha, vamos nós, quem, aí como é que ficaria o verbo aqui? Quem ajudou ou ajudaste? Fomos nós quem ajudou. Fomos nós quem ajudou. Aí, nesse caso, eu estou concordando aqui, né? Terceira pessoa do singular, correto? Sim. E de outra forma, como é que ficaria? Nós quem... Fomos nós quem... Ajudamos. 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 E o Marcos ajudou vocês, hein? Foi mal. O microfone estava aberto, eu não percebi. Fomos nós quem ajudamos Maria. Correto, gente? Tá? Agora, para até diferenciar, esse aqui eu aconselho mais, tá bom? Eu acho esquisito, porém, regra é regra, né, gente? Fomos nós quem ajudou ou fomos nós quem ajudamos. Correto até aí? Posso prosseguir? Pode. Então, com pronome de tratamento. Outra aqui também que causa muita confusão. Pronome de tratamento como sujeito. Quando o pronome de tratamento funciona como sujeito? É o sujeito da ação verbal. Bom, todos nós sabemos que os pronomes de tratamento, eles são aqueles pronomes utilizados na segunda pessoa, que pode ser do singular ou pode ser do plural, ok? Toda vez que vocês ouvirem falar de pronomes de tratamento, vocês vão lembrar que eles pertencem à segunda pessoa. Porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, nós o utilizamos na terceira pessoa do plural, na terceira pessoa, que pode ser do singular ou do plural, claro, vai depender. Tá bom? Certo? Certo. Tá? Então não esqueçam disso. Embora os pronomes de tratamento se dirijam à segunda pessoa do singular ou do plural, a concordância verbal deverá ser feita sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. Tá bom?
tá? Tá. Se lá porventura fizeram aquela pergunta, tá? Até porque você é acostumado a utilizar mesmo sempre na terceira pessoa, do singular ou do plural. Mas aí aquele maldoso chega lá para você numa prova de vestibular e já caiu, tá, gente? Em questões de vestibular, de concurso, tá? Dizendo que o pronome de tratamento, ele é usado na terceira pessoa porque ele pertence à segunda pessoa. Não, ele não pertence à terceira pessoa, ele pertence à segunda. Nós temos 3 pessoas no discurso. A primeira pessoa, eu ou nós, que é a pessoa que fala. A segunda pessoa, tu ou vós, que é a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa, que é a pessoa de que ou de quem se fala, que é ele ou eles, correto? Então, falou de pronomes de tratamento, os pronomes de tratamento pertencem à segunda pessoa, embora o verbo tenha que concordar sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, cuidado aí, se vocês aí forem, por exemplo, se você for fazer uma ação judicial, por exemplo, tá? Você, quando for se dirigir ao juiz, seja pessoalmente ou por petição, você vai ter que cuidar, porque senão o juiz vai lá te puxar a orelha. Tá? Por exemplo, Vossa Excelência decidiu. Decidiu é o quê? Terceira pessoa. Eu decidi, tu decidiste, né? Ele decidiu. Você observa que o verbo aqui está na terceira pessoa. Se fosse para a terceira pessoa, para a segunda pessoa, teria que falar que Vossa Excelência decidiste. E não. Tá? O verbo vai ficar sempre na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Então, Vossa Excelência decidiu a medida a ser tomada. Ok? Certo? Certo. No outro, Sua Excelência, o presidente, decidiu a medida a ser tomada. Então, observe aqui que o verbo está na terceira pessoa, no caso aqui do singular. Então, relembrando, os pronomes de tratamento, eles pertencem a que pessoa? Brunelli, Marcele, Game Over, Juliana Silva, FS Vilãs. Tá em que pessoa? Falou em pronomes de tratamento, é a segunda pessoa, tá, gente? É a pessoa com quem se fala. Correto? Certo? Sim. Agora, mesmo eu sabendo que pertence à segunda pessoa, com relação à concordância do verbo com esse pronome, ou seja, que ele está funcionando como sujeito, o verbo fica como? No singular ou no plural? No singular. Primeiro é, o verbo fica no singular ou no plural? Singular. Singular? Quem mais? Quem botou outra coisa? Quem concorda com o coleguinha aí? Eu usei o pronome de tratamento, ele funciona como sujeito. O verbo ele vai ficar no singular ou no plural? Singular. Bom, vamos lá. Se um falou singular, tanto faz, tá? Depende. Ele vai estar no singular, mas ele também pode estar no plural. Vai depender se esse sujeito está no singular, se está no plural. Por exemplo, se eu falo Vossas Excelências, aí eu vou ter que falar se enganaram. Tá? Porque eu estou me referindo a mais de uma excelência, certo? Agora, se eu estiver dirigindo apenas a uma, tá? Vossa Excelência enganou, certo? Agora, a pergunta que não quer calar. Eu já sei que pode ser singular ou plural. Agora, esse verbo ele vai obedecer à segunda pessoa ou não? Sim. A segunda pessoa? Sim. Não, ele vai estar sempre na terceira pessoa. Ah, tá. Gravem comigo. Pronomes de tratamento que funcionam como sujeito, o verbo concorda na terceira pessoa
do singular ou do plural. Correto? Correto. Outro também que o povo erra demais da conta. São os verbos impessoais. Verbos impessoais, tá? O nome já diz, né, gente? São aqueles verbos que não podem ser aplicados às pessoas do discurso. Quem são essas pessoas? Pessoas de ódio, por quê? Quando eu precisei, cadê? Jura? Jura? Caraca, foi mal, professor. Não vi que tava ligado com ele. Pirou. Tem que rir. Vamos lá. Os verbos impessoais são aqueles verbos, tá? Que não podem ser aplicados às pessoas do discurso. Quem são essas pessoas? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Certo? Por exemplo, os verbos que indicam fenômenos da natureza são verbos impessoais. Acho que nós já falamos aqui que, por exemplo, o verbo chover. Não tem como você conjugar o verbo chover com a ação que ele realmente indica, ou seja, no seu sentido literal, de chover, cair água do céu, certo? Tem como você falar, eu chovo, tu choves, ele chove. Tem como? Tem? Não. Não. Tá? Professora, mas eu já ouvi frase que diz assim, choveu gente na porta dele. Nesse caso aí, a palavra chuva, ela está no sentido literal dela? Não. Não, né? Então ela está no sentido figurado. Você tá ouvindo? Vamos dançar, gente. Tá? Então aí, nesse caso, a palavra chover, ela está no sentido figurado. Não tem nada a ver aqui, tá? No sentido literal do que significa chuva, chover, trovejar, relampejar, que são coisas que ocorrem com a natureza, o verbo é obrigatório ficar sempre na terceira pessoa do singular. Correto, gente? Sempre. Então, vamos ver aqui os casos. Temos aqui, ó, como não há sujeito, tá? Por isso que eles são impessoais, não tem sujeito. Inclusive, tem aquelas pegadinhas, quando a gente faz aquela questão assim, destaque o sujeito e classifique. Aí o aluno, aí eu ponho a frase tipo essa, olha. Qualquer uma dessas daqui, ó. Cadê uma frase aqui. Há uma cadeira no refeitório. Vou botar o chover aqui, depois eu mexo nesse. Cadê onde que eu vou botar esse aqui? Ó, choveu durante o dia. Choveu durante o dia. Bom, a pergunta é, tem como eu achar sujeito aqui, ou seja, fazer a pergunta ao verbo chover, quem choveu? Tem como? Acho que tem. Tem? Aí eu posso então perguntar, quem choveu durante o dia? Posso fazer essa pergunta? Não. Tem como, né, gente? Foi eu que chovi. Não, vai ter gente que já tive questões em que o aluno respondeu a chuva. Aí, né, claro que eu tive que responder para ele que ia chover o 0 para ele, né? Com certeza. Então, você observa que a ação é o quê? A ação aqui é chover. Essa ação, ela não pode ser aplicada a um ser pessoal, às pessoas do discurso. Você não tem como falar, eu chovi, ele choveu, não tem como, tá bom? Então, são verbos impessoais. Então, como não há sujeito, o verbo ele é obrigado a ficar na terceira pessoa, sempre, sempre, sempre. Terceira pessoa do singular. Ok? Outra aqui, esse aqui, o verbo haver ou fazer é o que o pessoal mais erra, tanto ao falar quanto ao escrever. E eu creio que vocês não farão mais isso comigo. Verbo haver no sentido de existir. Preste atenção, gente. Quando eu falo sentido de existir, vai estar escrito o verbo haver, como aqui, a, tá? A. Eu posso substituir esse a pelo existir. Então, toda vez que eu puder fazer essa substituição, tá? Mentalmente,
Eu sei que esse verbo haver, então, ele está com esse sentido aqui. Ele está no lugar de existir. Então, toda vez que o verbo haver, ele tiver o sentido de existir, ou indicar tempo transcurso de tempo transcorrido, tempo passado, vai formar oração sem sujeito. E se a oração sem sujeito, tá? Não existe sujeito, o verbo vai ter que estar sempre na terceira pessoa do singular. Correto? Por exemplo, aqui, ó, há uma cadeira no refeitório. Eu não posso substituir esse há do haver pelo existir? Posso ou não? Não. Ah, pode. Como é que ficaria? Há uma cadeira. Não, eu quero trocar o há pelo existir. Como é que vai ficar? Existe uma cadeira no refeitório. Existe uma cadeira no refeitório. Tá certo? Existe uma cadeira no refeitório. Tá bom, aqui a gente não precisa não. Existe uma cadeira, correto? Correto. Se eu colocasse, tá perfeito, acertou. Quem falou essa? O Álvaro. E se eu falasse, no lugar de cadeira, eu falasse cadeiras? Fizesse que você fizesse a mesma coisa, trocasse o A. Como é que ficaria com o verbo haver? Existe uma cadeira no refeitório. O verbo haver mesmo. Depois a gente faz com existir. Primeiro cadeira, vamos lá. Com o verbo haver. Há uma cadeira no refeitório. Não, há cadeiras. Ou havia, ou sei lá o quê. Vai ficar como? Vai, gente. Há uma cadeiras no refeitório. Vai ser ou havia. Gente. Haviam cadeiras no refeitório? Havia ou havia? Havia. Ou haviam, sei lá. Havia ou haviam? Haviam. Haviam? Certo ou errado? Certo. Não, tá errado. Verbo, no sentido de existir, ele fica na terceira pessoa do singular. Então, aqui teria que ser como? Havia cadeiras no refeitório. Havia umas cadeiras no refeitório. Ai, meu pai, tem gente chamando aqui, eu não vou poder atender, não. Certo, gente? Agora, se eu coloco o existir, o verbo existir, ele sempre tem sujeito, tá? O verbo existir, ele tem sujeito, então ele vai concordar com o sujeito. Outra coisa aqui é quando eu tenho o verbo haver indicando tempo decorrido, ou seja, tempo passado. Ele vai ficar sempre no singular. Isso, gente, acontece também com o verbo fazer, tá? Então você não faz... faziam anos que eu não havia, tá certo ou tá errado? Tá certo. Faziam? Não, fazia anos que eu não... Sempre na terceira pessoa do singular. Faz anos que eu não a vejo. Eu não a vejo faz 2 anos. Eu não a vejo faz 1 ano. Sempre na terceira pessoa do singular. Ok? Porque o verbo fazer está indicando o tempo. Correto? Certo? Ele indicando o tempo, ele vai ficar sempre no singular. Porém, se ele estiver indicando ação, praticar ação, ele vai concordar. Por exemplo, o aluno fez o dever. O aluno fazia o dever. Tá? Agora, os alunos fizeram o dever. Os alunos faziam o dever. Correto? Tinha o tempo. Tempo? Só para terminar. Gente, tem gente chamando no meu portão aqui, acredita? Isso aqui eu já falei, tá? Indicando fenômenos da natureza, vai fazer no sentido temporal, de tempo decorrido, ou fenômenos atmosféricos, ele é impessoal, já falei. Tá? Faz dias,
Naquela época faz muito frio. Agora, quando locução verbal, que é outra coisa também, falta quanto tempo aí, Marcos? Quando locução verbal, tanto o verbo haver quanto o fazer, exige o auxiliar que fique na terceira pessoa singular. Por exemplo, o verbo haver, uma forma, vai fazer dias, e nada de vão. Gente, vai ter a mesma forma. Eles vão estar com ideia de existir ou de indicar tempo transcorrido. Correto? O sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, você tem duas formas, tá? Ou o verbo ele fica na terceira pessoa do plural, ou ele fica na terceira pessoa do singular mais a partícula ser. Por exemplo, pediram mais tempo para a decisão. Você observa aqui que essa ação de pedir. Ô, Baru. Oi. ASN. Depois me pergunta o que é ASN. Você observa aqui que o verbo pediram, tá, está na terceira pessoa do plural. Por que eu falo sujeito indeterminado? Porque alguém praticou a ação, mas eu não consigo identificar quem é. Então, é indeterminado. Então, terceira pessoa do plural. E não tem como falar, pediram mais tempo para a decisão. Quem pediu mais tempo? Não sei, alguém. Certo? Então, ele é indeterminado. E quando ele é indeterminado, essa indeterminação é indicada pela partícula ser, que é chamada de índice de indeterminação do sujeito, tá? Você vai ter o verbo mais ser, aí ele vai ter que ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, precisa-se de balconistas. Nós vemos muito esses tipos de frases em jornais, né? Como é que dá o nome? Como é que dá o nome em classificados? Certo?